Boa noite, bem-vindo novamente ao meu blog Engenheiro Garlip Civil 3D. Hoje eu vou falar a respeito da ferramenta Grading. Ela ajuda a constituir platôs e taludes. Então vamos ao software para verificar esses recursos. Aqui no Civil 3D eu tenho o template que eu estava elaborando com a surface do terreno natural, com as respectivas curvas de nível e seus espaçamentos. Então a ideia é utilizar tanto esse padrão de terreno base, como também esse padrão de talude, tá? Com o objetivo de fazer o platô, os níveis desse platô, os níveis do talude e as suas respectivas banquetas. Bom, primeiramente eu vou criar uma surface de uma extensão TIM. Então está aqui a extensão TIM com a triangulação interpolada. Tá aqui. Bom, então nessa surface eu vou criar o talude nessa região. Tá? Alguns requisitos para eu criar o talude são: primeiro, eu preciso criar a polilinha que a gente está acostumado do AutoCAD. Então para isso eu vou criar um retângulo. Tá? Então vamos trabalhar nessa área aqui, onde eu vou fazer a plataforma projetada para a terraplenagem. Aonde eu passo o cursor, ele sempre vai me informar quais são as cotas exatamente naquele ponto do terreno natural. Então, em média, vocês podem perceber que ele está mostrando para a gente 660, 659. Tá? Então eu vou colocar esse platô aqui uma elevação um pouco maior. 667. Para eu transformar essa polilinha em entidade Feature Inline do Civil 3D, que ele considera como platô, eu vou utilizar a opção Feature Inline. Então, através desse recurso Create Feature Inline from Objects, eu consigo selecionar o objeto. E aqui são algumas condições que a gente pode informar, inclusive Assign Elevations, que é quando a gente determina as elevações da superfície do terreno natural, quando a gente vai criar o talude da base ao topo. Então não é esse o caso que a gente vai determinar. Eu vou confirmar aqui e vamos visualizar a modelagem em 3D. Através do comando Object Viewer. Então vocês puderam perceber que cada entidade que eu seleciono eu consigo visualizar em 3D. Ele abre essa tela para a gente poder analisar. Então aqui eu tenho o limite do platô e o terreno natural, aonde eu quero atingir a minha saia do talude. Nessa primeira opção, depois a gente clica aqui em Grade Creation Tools. Nessa primeira opção, a gente consegue denominar grupo de platôs. Estou fazendo um platô. Eu vou utilizar o estilo dessa superfície. Ele cria automaticamente uma superfície também para o talude e para o platô. E a surface que vai ser a base desse talude. Então, consigo selecionar através desse método. Vamos aqui usar outro nome para esse grupo. O Civil 3D ele utiliza 4
critérios principais. Então eu vou criar dois critérios, mais precisamente, para a gente poder fazer esse nosso objetivo, que é a saia do talude, primeiro nível, a banqueta e o segundo nível chegando ao terreno natural. Então, o primeiro critério que eu vou utilizar vai ser o elevation. Então a gente vai determinar, primeiramente a gente vai dar um nome. E aí eu vou determinar qual é a elevação na qual ele vai chegar. Então, atualmente ele está aqui na elevação. Vamos verificar aqui qual é a elevação dele, primeiramente. Que eu tinha determinado 667. Vou querer um primeiro nível com 3 metros. Então, vamos lá, editar o critério que eu estava fazendo. Então, 667, 664. Para ele poder ter a primeira saia a 3 metros. Com essas projeções de declividade. 1 para 1, 1 para 1. Create grade para a gente poder fazer esse primeiro nível. Primeira pergunta que ele me faz, se eu quero criar ao entorno do talude, eu digo que sim, confirmo. A elevação eu confirmo. E as declividades também. Então aqui a gente tem o primeiro nível criado, certo? Em planta. Em 3D também a gente consegue visualizar através do comando Object Viewer. Modo realístico. E aqui está. Então agora faltam 2 níveis. Um para a banqueta, onde vai haver escoamento da água. Então, um novo critério. De banqueta. É o método que eu vou utilizar agora. Ele vai fazer o comprimento desse nível de 1 metro na horizontal. E aqui a gente especifica agora como grade. Vou dar aqui um caimento de 2%, na negativa, uma declividade. Então, fixei o critério, vou criar o grade a partir dessa feature line. Então, para confirmar as perguntas do software, a gente o Enter e aí ele vai fazer essa nova plataforma. Visualizando agora apenas o talude, a gente vai poder perceber já uma mudança na sua saia de estabilização. Então aqui a gente tem banqueta feita. Uma declividade que a gente utilizou. Por último, eu vou fazer um novo critério para ele chegar até o solo. Ou seja, até o terreno natural. Então, vamos utilizar esse primeiro método. Tá? Quero que ele chegue ao solo com 2 para 1, tanto para corte quanto para aterro. E o nome vai ser superfície. A minha nova condição. Criar o grid. Selecionei aquelas mesmas perguntas. E aí ele vai gerar esse elemento conectando ao
à superfície primitiva. Esse modelo a gente pode ajustar através das edições da Feature Inline, sem problema algum. Ou seja, se por acaso eu acho que a elevação está baixa, a gente pode selecionar a Feature Inline, aqui está, selecionei a Feature Inline, e entrei no quadro de edições desse desenho 3D. Então, vamos supor que agora eu quero uma elevação de 670 para o platô. Então agora, para fechar o platô, a gente tem o recurso Create Gradient in Fill, onde eu seleciono, clico 2 vezes e aí ele finaliza essa superfície para mim, fazendo a triangulação para essa entidade. Vamos aqui verificar novamente em 3D qual é a característica final desse nosso terreno projetado. Então, aqui está o modelo. E quando a gente aproxima, a gente vai poder verificar de uma forma. E aí a gente pode aproximar e verificar como foi feita essa condição de banqueta entre os níveis